Esta conferência será gravada agora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui no debate sobre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho. Os nossos convidados de hoje são o Luciano Campos e a doutora Maria Angelita da Silva, professora da Universidade Federal do Amazonas. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceito o nosso convite. E nessa parceria aqui tem a Isabela, do Instituto Surdofoto. Está contigo a palavra, Isabela. Sem som, Isabela, está desligado. Eu queria mais uma vez agradecer essa parceria com o João, tem me ajudado muito, tenho crescido muito com isso, e dizer que mais uma vez a gente está aqui com pessoas... Está dando eco, não está? Muito. Tá. E agora? Desliga o outro microfone. Isso. Não estamos te ouvindo, não. Pois é, então eu vou ter que deixar isso aqui ligado. Só ficar com um? Não é possível? Estou com um som. Vai lá, vamos lá, Isabela. Tá? Bom, então eu queria agradecer hoje, muito especialmente aqui a presença da Angelita e do Luciano, que são pessoas que têm assim na pele a questão da inclusão, do processo de inclusão das pessoas com deficiência, e que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigado, Isabela. Obrigado. Bom, eu gostaria do Luciano começar se apresentando. Se apresenta, Ok. por favor, Luciano, para a plateia. Certo. Ok, gente, meu nome é Luciano Ambrosio Campos, eu sou natural de Lajinha, Minas Gerais, moro em Brasília há cerca de 17 anos, 18 anos, e trabalho no Senado há 13 anos, há 15, desde 2003, há 16 anos eu trabalho no Senado, né, 17, e trabalho no Senado, sou funcionário terceirizado no Senado, trabalho em gabinete, né, e em assessoria parlamentar, trabalho com essa função de legislação sobre pessoa com deficiência. Trabalho basicamente, né, com essa área. Fui chamado para trabalhar no Senado por isso, por ser deficiente, e para trabalhar com essa questão, né? Há 2 anos, né, há 4 anos eu sou fotógrafo, né, 3 anos, né, eu sou fotógrafo, porque eu comecei em dezembro de 2016, a partir de um curso que eu fiz com esse mestre, que hoje aí é o mestre de cerimônias, João Rios, né, numa oficina inclusiva que eu vi o convite lá, e, gente, o que o João vai falar sobre, eu já o conhecia, o que ele vai falar sobre fotografia inclusiva? E paguei para ver e fui lá ver. E desde então eu não paro mais de fotografar. É isso. Gosto de misturar poesia e fotografia. Essa é a apresentação Luciano. preliminar. Obrigado, Luciano. Se você puder preparar uma poesia para a gente fechar lá no final com uma poesia sua, seria ótimo. A gente não preparou isso, mas tudo bem, fica aí, se der. Vou tentar. Romilda, Pelo menos uma frasezinha sai. Beleza, ok. Bem-vinda, Romilda. Doutora Angelita, por favor, se apresente. Boa tarde, gente. Ainda esse negócio de chamar de doutora dá um negócio esquisito na orelha da gente, sabe? Mas a gente tem que vestir a camisa e, mais do que ter o título, fazer o exercício da função, né? Mostrar que veio e não deixa de ser uma forma de poder. Eu estou muito satisfeita, muito alegre de estar com vocês. E como o Luciano contou um pouquinho da trajetória dele, então eu sou Maria Angelita,
segundo João, doutora, né, de ofício, carteirinha. Sou servidora pública federal na Universidade Federal do Amazonas, né, Cidinha, né? Agora empossada. Eu achei legal o Luciano contar como é que ele entrou para essa questão da fotografia, porque eu, como educadora, como professora e depois como educadora social, o tema da cultura inclusiva sempre esteve presente nas labutas que a gente desenvolve, desde menina, com pastoral da criança, pastoral da juventude, atividades nas comunidades, no sertão da Bahia, Santa Catarina, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, em vários lugares, né? Mas daí foi na academia, foi no momento que eu fui fazer mestrado que eu encontrei um nome técnico para aquilo que a gente já desenvolvia, que era a educação social, que é a educação não só dentro dos muros da escola, mas aonde é que nem o artista, né? Que nem Milton Nascimento diz, né? O artista tem que ir aonde o povo está. A educação também tem que se fazer presente em todos os lugares, sejam eles virtuais, sejam eles dentro do Senado, na comunidade, na associação, né, nas escolas, em todos os lugares. E foi em 2015, dezembro, que o João apresentou a novidade da fotografia inclusiva, né? E eu achei isso muito impactante, fiquei muito satisfeita, curiosa com essa ideia de fotografia inclusiva, no trabalho que ele fazia no Senado, né, com pessoas com deficiência, e o que me deixou mais impactada foi a ideia de ensinar fotografia para pessoas com deficiência visual. Eu falei, que é isso, João? Que coisa mais incrível! E em 2015, de 2015 para cá, a gente foi fazendo junto, ele foi permitindo essa ideia da educação inclusiva, da cultura inclusiva. A gente desenvolveu uma oficina, a primeira oficina de fotografia inclusiva, que ele me deu a alegria de ter a Cidinha e a Eni como amigos, Samuel, Pastelzinho, a Edilamar, tantas pessoas que participaram daquela primeira oficina de fotografia inclusiva de Maringá, né? A gente movimentou céus e terras para conseguir fazer. E depois a participação excepcional dessa linguagem, que é a fotografia inclusiva, para trazer um povo que estava fadado ao esquecimento e que os livros didáticos diziam que já eram extintos, e o João também emprestou essa visão de mundo, essa ferramenta da fotografia para a gente focar a lente, né, sobre essas populações, essas crianças, né, ensinar essas crianças a fotografarem a si mesmas e fotografar essas pessoas e colocá-las no cenário cultural contemporâneo, né? Então é uma gratidão poder estar aqui e poder conversar, dialogar com vocês sobre, inclusive, pessoas. Obrigado, Angelita. Obrigado. Isabela, está com você a palavra. Vamos começar pelo Luciano? Vamos lá. Sim. Bom, falar depois da Angelita é difícil, porque ela vai lá no ponto, ela vai direto no assunto, né? E semana passada ela me desafiou a mexer o doce. Acho que a minha função aqui vai ser mais ou menos essa, né? O Luciano vai falar agora, e eu queria pedir que ele falasse bem da vida dele, da experiência dele, sabe? De como é que ele faz fotografia. Porque eu tenho muita vivência de fotografar com surdos, mas com cegos eu ainda não tenho. Com cegos eu aprendo com o João. Tá bom? E também essa experiência de unir o texto escrito ao texto imagético. Isso é muito bom. Eu falei demais disso, tem um capítulo da minha dissertação sobre isso, sobre como um texto potencializa o outro. Agora, então, vamos ouvir o Luciano. Obrigada. Ok. Gente, Isabela, João, né, pessoal aí, eu
Eu já conheço, Luciano, embora eu tenha... Só um Fale. minutinho. Fale. Para eu te dizer, isso é inclusão, quem está na sala? A Angelita, que você já ouviu, a Karine, a Eni, Sim. a Cida, o Deusdede, a Isabela, a professora Romilda, a professora Ângela, Sim. a Estela. E a Estela, que é a nossa fotógrafa. Colega fotógrafa. Isso, Tá ok, gente, ok. Prazer, Ok. gente. Obrigado por vocês estarem aí com a gente aí. Seguinte, embora eu tenha começado só em 2016 a fotografar, eu já conheço a história de um fotógrafo cego, já conheço bem, né, a história dele, um fotógrafo cego que é franco-esloveno, né, é o primeiro fotógrafo cego que eu ouvi falar, o nome dele é Evgeny Bafsher. E ele ficou cego por acidente de mina terrestre e fotografa desde a adolescência. E, além de fotógrafo, ele é filósofo. E ele disse o seguinte, que o texto, que vai bem nessa linha da pergunta da Isabela, né, que a fotografia ela não se sustenta sem um texto por trás. Não que precise ter algo escrito de fato, mas a fotografia precisa ter uma história, precisa ter um motivo, né? Não pode ser algo, não é algo simplesmente aleatório, senão não faz muito sentido, né? E esse é o desafio que eu acho que, para mim, um desafio eterno, né? É ver o sentido da fotografia, né? Ver o sentido da fotografia, né? O João fala nas oficinas dele, né? Isso é fantástico, eu estou até arrepiado com isso. Que fotografar, ele resgatou, né, claro, a etimologia da palavra, né, fotografia, é escrever com luz, né, foto vem de luz, né, grafia é escrever, né, então é grafar, né, grafar com a luz, então é você contar uma história através da imagem, né, e é isso que, esse é o desafio do fotógrafo, é o grande barato, né, dele, e é disso que ele se alimenta para poder realizar o seu trabalho, a sua arte, né? Eu fiquei cego depois de adulto, né? Já com os meus 24 para 25 anos que eu fiquei cego completamente, né? Minha visão nunca foi 100%, mas eu já enxerguei razoavelmente normal, né? Fiquei cego completamente a partir dos 24 anos. Mas então a minha percepção, a minha relação com a imagem, ela é viva, né? Ela é bem viva. Eu sei o que é o mundo visualmente falando, né? O que é a beleza visualmente falando, o que são as coisas, né? As formas, né? Então, quando eu desejo, quando eu quero fotografar, eu tento resgatar essa memória e esse sentido que não tenho mais no corpo em si, né? Não tenho mais como expressão, né, mas tenho como impressão interna, como intuição, como lembrança, como memória afetiva, né? Eu tento juntar tudo isso numa fotografia, né? Eu tento juntar tudo isso, né? E, enfim, eu costumo dizer também que o cego, né, ele não enxerga, o único lugar pelo qual ele não enxerga é pelos olhos, não, então ele vê por todo o resto, né, ele vê através de todo o seu corpo, né, pela sola do pé, pela palma da mão, né, pelo peito, pelo rosto, né, pelo vento nos cabelos, tudo isso traz a visão do que é o mundo, né, pelos ouvidos principalmente, né, o cheiro, né, então todos os outros sentidos nos fazem enxergar, né, e é com essa junção de sentidos que a gente busca juntar tudo isso e colocar na fotografia, né, busca juntar e colocar isso na fotografia. É isso. Oi? Estão me ouvindo, gente? Sim. Alô? Oi, estamos Sim, ouvindo, sim. sim. Ouvimos, foi emocionante sua É. fala. Né? Isabela, É isso, é isso. quer continuar? Não, pois é, Angelita? uma fala também, como eu falei, uma fala também vou resgatar aqui muito, vocês vão ver eu resgatando muito Evgeny Bafsher, né? Outra fala dele é uma citação também que ele faz de Lacan, né? Que é, né? Que ele diz que
amar é dar aos outros aquilo que a gente não tem, né? Então, vai um pouco nisso também, né? O cego, ele não tem a imagem mais através dos olhos, mas ele dá isso aí para os outros, né? Ele dá isso aí para as pessoas, né? Eu passo para as pessoas aquilo da qual eu não posso usufruir, vamos dizer assim, e esse é o verdadeiro amor, segundo a frase, segundo o que eu capto da citação, né, de Lacan, né? E é isso, né? Eu me empolgo muito, né, ao falar de fotografia, e né, eu tenho vivido fases, né, nesse tempo que eu tenho fotografado, tenho vivido fases, né, da fotografia, né? A primeira fase, eu perguntava muito para as pessoas, me ajude a tirar isso aqui, me ajude a focar, né? Me ajude a focar, olha só, me ajude a focar a imagem ali que eu quero e tal, não sei o quê, né? Então, assim, a fotografia ficava muito do outro também, de quem está enxergando, né? Aí, já num segundo momento, eu passei a fotografar quase aleatoriamente, e perguntava, como ficou? Saía clicando na esmo, né? Enfim, também não é o grande, também, né? Assim, acontece de sair alguma coisa boa, acontece, mas se você fotografa 1000 coisas para sair uma coisa legal, né? E agora eu estou na fotografia, agora eu estou na fase de buscar controlar ao máximo aquilo que eu quero fotografar, né? E uma das formas é ir lá, é tocar, é sentir ali o que de fato eu quero fotografar. E sim, perguntar, depois que eu tocar naquilo que eu quero, depois que eu primeiro ter a imagem na cabeça, para depois registrar a imagem que eu quero, sim, perguntar se aquilo, se o que eu tenho na cabeça corresponde ao que está sendo visto, né, o que as pessoas estão vendo, e aí fotografar. É mais ou menos nessa fase que eu estou agora, né? Controlar ao máximo a imagem que eu quero, buscar ao máximo a imagem que eu quero, né? A busca da excelência, né? E é essa a trajetória, né? É isso. Por enquanto é isso, gente. Por enquanto Ok, é isso. obrigado, Luciano. Obrigado vocês. Eu queria trazer a reflexão de todos nós num ponto que você tocou aí antes de passar para a professora Angelita, que é você, com a sua intuição hoje, vai e fotografa e depois pergunta, ficou boa, não ficou boa? Aí vem aquela velha pergunta, o que é uma fotografia boa? Tá? Existe fotografia boa? Tá? Depende do que você quer dizer com a sua foto. A gente nunca vai botar uma fotografia de um cego ao lado de um vidente e dizer, do vidente é melhor porque ele enxerga. Não faz nenhum sentido. É verdade. E é isso que me encanta na fotografia. Uma das coisas que me encanta é isso, porque é uma arte acessível a todo mundo, como a gente está vendo aqui. A quem é cego, surdos, que é a Isabela, porque aí eu já não trabalho com surdos, eu não sei nada de Libras, vou aprender com ela, e com todas as deficiências, como nós temos nas nossas oficinas. Tá? Então, só fica essa para a gente continuar. Claro. Obrigado. Ok. Obrigado a vocês. Continuar? Obrigado. Depois, deixa a Angelita falar um pouco. Não deixa eu falar um pouco, não, que eu falo bastante. Não cai nessa... Não dá Angelita, você. O que eu achei mais, assim, como você disse, a fala do Luciano, ela é bastante comovente, né? Vai pegando a gente por dentro, né? Vai modelando as sensações e os sentimentos da gente, porque é muita coisa bonita que ele falou, né? Fotografia, escrever com luz, né? É contar uma história através da imagem, né? Que é o conceito de narrativa visual, né? E isso faz tanto sentido. Mas o que mais me chamou a atenção, que o Luciano disse, que vem ao encontro das suspeitas que eu alimento no coração, é quando ele disse que ele não estava satisfeito no processo inicial, quando ele percebia
que o clique dele dizia mais de quem estava com ele, com a visão, orientando as decisões que ele ia tomar de fotografar, quando essa fotografia expressava mais o olhar do outro do que o olhar dele. E eu acho isso fundamental, porque uma das coisas que eu aprendi faz poucos dias é que identidade é linguagem. E se nós admitimos que fotografia é uma linguagem, fotografia é uma maneira de expressar emoção, sentimentos, contar uma história, se fotografia é uma linguagem e identidade é linguagem, ora, toda a atividade, toda a manifestação artística é uma atitude de amor, né, Luciano? Porque a gente doa, a gente oferece aquilo que nós somos através daquela manifestação, né, daquela representação simbólica que aquela linguagem me permite fazer. E daí, como eu havia comentado, e eu fiquei bem animada com o Luciano dizer que ele trabalha no Senado com legislação para pessoas com deficiência, porque a Romilda, eu acho que ela deu uma saidinha, a Romilda estava aí, não está. A Romilda, ela está muito... a Romilda é uma professora da Secretaria de Estado do Paraná, professora de ensino médio, e também é professora universitária, e ela é cadeirante. E daí nós estávamos conversando sobre alguns aspectos que envolvem essa série de lives que o João está oferecendo para nós como espaço necessário para o debate do que é cultura inclusiva, do que é ser educado para a inclusão. E daí, conversando com a Romilda, eu estava muito interessada em saber da Romilda como uma professora já há muitos anos. Ela estava pensando, não sei se eu me aposento, se não me aposento. Tem a Cidinha também, que foi professora, atuou na educação, né? Concursada por muitos anos também no espaço laboral, e que daí, depois até eu acho que tem um momento que seria interessante a Cidinha contar um pouquinho da história dela. E juntou essa ideia das lives que o João está promovendo com a Isabel a respeito da pessoa com deficiência no mercado de trabalho para uma questão que surgiu no UFAM no mês passado, que foi um curso de capacitação que nós tivemos sobre assédio moral em tempos de pandemia, né? Como é que é esse fenômeno social, cultural, né? Que é uma manifestação de violência de uma sociedade excludente, que exclui o diferente, ou que faz da vida de quem aquele grupo considera diferente um inferno, a ponto de expurgar essa pessoa da convivência social e adoecer essas pessoas, né? Então, a gente ficou pensando, né, como lidar com essa proposta da Isabel e do João, de uma série de lives falando da pessoa com deficiência e mercado de trabalho. E daí, quando eu fiz esse curso sobre assédio moral em tempos de pandemia, como o João havia convidado a gente a participar do debate, eu falei, João, como será que é o problema do assédio moral para as pessoas com deficiência no espaço laboral? Né? Porque eu ouvi algumas lives iniciais em que as pessoas diziam desse processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que já é uma situação complicada, né? Já é um processo de heroísmo, né? O colega que falou na última live, ele contou como é que foi o processo dele fazer o concurso, foi entrar, começar a desenvolver as atividades. E agora, ouvindo o Luciano, que desenvolve uma ação importante no Senado, dentro da atividade profissional, mas que, através da fotografia, desenvolve uma relação com a sua subjetividade e com a formação da sua identidade como essa pessoa com deficiência, e que, através dessa linguagem, né, dessa arte, né, quer oferecer às pessoas que compartilham dessa linguagem a sua visão de mundo, né, que o Luciano dizer que, através dessa linguagem artística que é a fotografia, ele desempenha
esse papel generoso de oferecer a nós, a quem contempla essa arte, a sua visão de mundo, está totalmente inserido dentro da ideia de cultura inclusiva. Porque até trouxe para vocês, assim, se a gente pensar que identidade é linguagem, eu queria provocar vocês para pensar sobre cultura, porque a maioria das pessoas ficam impactadas ao pensar que pessoas com deficiência pode desenvolver algumas atividades como essa, que é fotografar, por exemplo, né? Que é fazer atividades de fotografia. Então, é necessário a gente pensar que se existe uma proposta de cultura inclusiva, fotografia inclusiva, é porque, na maioria do tempo, essas relações elas são excludentes. Para a gente dizer que a gente precisa levar essa imagem, né? essa narrativa visual para pessoas invisibilizadas, a gente precisa enfrentar a verdade de que existem os excluídos da imagem. Ou, quando essas pessoas e esses grupos sociais são incluídos na imagem, são incluídos a partir da ética, da estética de um outro grupo que domina e que controla os padrões sociais. E daí, assim, o Bauman, que é um sociólogo muito badalado agora, do início do século XXI, né? Ele faleceu faz pouco tempo. O Bauman tinha um conceito, uma proposta de cultura que ele dizia assim: a cultura é inimiga natural da alienação. E daí eu peço licença para ler o conceito de cultura que o Bauman traz. O Bauman diz assim: cultura é o conjunto de tradições, costumes e comportamentos, e é um audacioso movimento do ser humano no sentido de se libertar do domínio da necessidade e conquistar a liberdade de criar. Quando o Luciano conta para a gente o que significa esses 3 anos de experiência com a fotografia, e quando ele diz que ele vê com o corpo inteiro, ele vê com todos os outros sentidos que não o olhar, e isso é cultura inclusiva, nós precisamos reconhecer e aprender com isso, é que eu chamo atenção para dizer que esse exercício da fotografia inclusiva, ela faz parte, ela está debaixo de um guarda-chuva bem maior, que é esse conceito de cultura inclusiva, que vai se pautar não na ética da competição, mas na ética do cuidado, na ética da inclusão, na ética do reconhecimento que existem várias formas de manifestação que não precisa ser aquela da pessoa que anda, que vê, que escuta, que fala dentro de um único parâmetro, um padrão social, né? Que disseram para a gente que seria o melhor ou o padrão por excelência. Então, uma reflexão para nós nessa tarde, que eu acho que é importante, é pensar na fotografia inclusiva enquanto arte, enquanto ferramenta e enquanto uma manifestação dessa cultura inclusiva. E daí a gente tem que abalar os alicerces, tem que fazer que minha Cidinha falou, tem que mexer o doce, né? A partir dessas experiências bem-sucedidas, a Estela, eu vou falar da Estela. Eu conheci a Estela num festival de fotografia em Brasília. E a Estela me contou que ela estava emocionalmente adoecida, que a partir do primeiro clique, quando o professor dela começou a mostrar o mundo pela lente dessa arte, a Estela foi renascendo, foi ressurgindo, né? Foi revigorando, foi se transformando numa pessoa sadia, porque ofereceram nesse menu da vida, nesse cardápio da vida, ofereceram esse sabor a mais, né? Então, assim, a cegueira da Estela estava nas emoções, ela estava cansada, adoecida, né? E a partir do repertório. Então, você percebe que a Estela enxerga, faz bolinho de queijo, faz pãozinho de queijo, faz café, tem os netos lindos dela, quer dizer, tá tudo bem com ela, mas ela precisava dessa cultura inclusiva, ela precisava dessa tribo, né? Para poder educar sua sensibilidade, né? Educar sua percepção
e reeditar a sua vida, né? Esse é o trabalho fundamental dessas linguagens, né? Por isso que eu sou que nem o Didi. Eu falo a mesma coisa. Eu acredito na ciência e eu acredito muito na arte. E eu acredito muito que bondade a gente aprende, né? Bondade e empatia está sendo ensinado em escolas, né, Isabel? A Isabel contou lá de algumas experiências em outros países. A gente aprende a ser competitivo, individualista. É aprendido. E a gente aprende bondade e empatia. A gente aprende a educação e a sensibilidade, e a educação da sensibilidade. E se a gente aprende tudo é cultura, a gente tem que pegar bons conceitos de cultura. Nós temos que nos apropriar de que, no final das contas, cultura é memória. E memória é o conjunto de experiências que a gente elege, que a gente vai pincelando das nossas experiências para transformar isso em costume, rotina, tradição. E que seja a tradição da inclusão. Pronto, dei meu recado. Falei. Obrigado. Isso, Cris. Alguém quer comentar alguma coisa nesse... Deus... Eu gostaria, João. Deixa o Deus Dede primeiro. Sim. Eu tinha anunciado ele. Bom, é muito bom poder saborear pensamentos, ideias, assim como da Angelita e do Luciano. Mas eu quero sugerir a nós, que estamos nesse momento de crescimento aqui, já há um tempo, que esse tempo continue por muito tempo e que esses pensamentos nossos possam se tornar gestos concretos. Um dos primeiros gestos diante disso que o Luciano e que a Angelita colocou, que vem ao meu pensamento sempre, é que se a gente não começar a mudar a fala, a palavra, talvez a atitude não mude. Tem que mudar a fala. Não existe fotografia inclusiva. É fotografia. Por que para quem enxerga é fotografia e para nós que somos deficientes é inclusiva? É fotografia. E a fotografia, que é o caso do nosso assunto, que o Luciano trouxe tão bem, ela é arte. E arte não tem sentido para quem faz. Arte tem sentido para quem vê. E ver não é só com os olhos. Você vê, como o Luciano trouxe com propriedade, com o corpo inteiro. Quando eu tiro uma fotografia e digo, nossa, essa fotografia ficou linda. Vem uma segunda pessoa e diz, mas tem uma sombra aqui do lado direito. Vem uma terceira pessoa e diz, cortou um pedacinho da cabeça. Vem uma quarta pessoa e diz, faltou a planta total aqui. Assim, cada um tem uma visão. Assim é a vida. Se a vida tivesse uma única visão, talvez nós 11 não estaríamos aqui hoje, sábado à tarde. Porque a única visão da vida todos nós teríamos. Então, como reflexão, a gente trazer para o nosso dia a dia uma mudança de paradigmas, principalmente de palavras. Porque quando eu falo, eu estou assumindo um propósito. Tá? E não é um propósito líquido, de vida líquida. E tem que ser um propósito de vida concreta, de vida atitudinal. O João dá oficinas de fotografia. Tem um dia para cegos, outro dia para deficientes físicos, outro dia para senadores, outro dia para diplomatas, outro dia para etc, etc, etc. Mas é curso de fotografia. No dia que é para diplomata, é fotografia. No dia que é para os meus meninos lá, é para cegos, é fotografia inclusiva. Qual é a diferença das máquinas? Qual é a diferença da câmera? Qual é a diferença do foco? Então, a gente começar a entender que é fotografia, é vida. E vida para todos. A vida, como diz um pensamento, já que a Angelita trouxe o Bauman, que é um fantástico escritor, deixou coisas fantásticas para nós.
A vida tem a cor que você pinta. Que cor nós estamos pintando a nossa vida? E que tintas nós estamos oferecendo para que aqueles que convivem conosco também pintem as suas vidas? Então, que a gente possa começar a partir destas reflexões, entender que esta é a vida, que é uma completude, que é uma grandeza. Não gosto muito dessa palavra, mas que é uma palavra muito técnica da academia, é holística. A vida é uma grandeza holística e que a gente possa fazer disso o nosso dia a dia. Obrigado, Eusébio. Show de bola. Isabela. Isso aí. O que eu queria lembrar, né, na fala da Angelita, é que nas diversas linguagens que a gente usa, falando em Bauman, ele falou em modernidade líquida. Uma das características da modernidade líquida é o uso de várias linguagens. E um fluxo intenso. É líquido e é um fluxo intenso. Então, todos nós hoje estamos batalhando para ser incluídos. Se a gente for parar para pensar, muitos de nós hoje estão na batalha para ser incluídos, porque quando a avalanche vem, quando algo flui muito rápido, ele sai levando as coisas, né? O fluxo da vida está muito rápido. O fluxo da vida está muito intenso. Né? A modernidade líquida começou e a gente achou bonito porque tudo fluía. Só que esse fluxo foi virando o quê? Foi virando uma enxurrada. Né? Até que a pandemia veio e deu uma parada. Né? A gente falou, vamos ver. E a gente deu uma parada. E se a gente for parar para pensar, fotografia tem a ver com espaço e com tempo. Não é coagular, mas é expandir no espaço e no tempo, para que a gente tome contato com ele de novo, num outro contexto, e reconfigure, reveja aquilo que aconteceu. Então, a gente está num tempo em que a fotografia é terapêutica. Né? Eu me associei a uma psicóloga para trabalhar a fotografia junto com a psicologia. Né? E o tempo agora é esse. E, nesse sentido, todos nós estamos precisando da arte. É a arte que vai curar a gente agora. Só ela. Não tem outro remédio. Tem remédio físico, tem vacina, papapá, mas a alma da gente agora, o que vai tratar da alma da gente agora é a arte. Eu estou sentindo isso. Obrigada. Ufa, que depoimentos, que show de bola estar aqui ouvindo vocês. Com certeza, gente, com certeza. Num papo desse, que bom. Luciano, você saiu da tela. Chegue um pouquinho para a esquerda sua, vamos ver. Mais um pouquinho. Assim? Mais um pouco. Isso, agora eu estou te vendo aí, isso, 90% do seu rosto. Beleza, obrigado. Tranquilo, tranquilo. Tá. Certo. Do que foi falado até agora, isso que o Deusdedit falou da fotografia inclusiva, é bastante interessante. Eu sempre pensei o seguinte, quando eu falo fotografia inclusiva, e todas as nossas oficinas, a maioria delas, aconteceu no cenário, no ambiente do Senado. E mesmo as que a Angelita, a Ângela me convidaram para fazer lá no Maringá, lá no Mato Grosso do Sul, eu fiz questão, e eu faço questão, de ser uma turma mista, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Porque, para mim, na minha cabeça ainda, a inclusão, a gente tenta fazer uma inclusão que eu chamo de reversa. Não é só a pessoa com deficiência entrar no mundo da arte fotográfica, mas é a pessoa que não tem deficiência conviver, ainda que seja ali por poucas horas, ou final de semana, durante a oficina, com a pessoa com deficiência. Porque não é fácil, e a gente tem isso, nos primeiros momentos, quem é vidente, ele não entende que eu tenho que parar e pedir para ela descrever uma fotografia para quem é cego, por exemplo.
Na semana passada, para ela não precisaria. Aí, depois da oficina, ela já sai impactada. Na semana passada, a gente trouxe aqui a fotografia da Edina Mar, que ela era palestrante. A gente trouxe a fotografia do cachorrinho, da cadelinha que ela tirou, e contamos aqui como ela fez aquela fotografia. Então, é aí onde a gente faz a fotografia, mas é uma fotografia inclusive reversa. Tanto é que nessas fotografias estavam a Angelita, a Ângela, a Ifina, o Cláudio, que eu convidei hoje para cá, mas ele não pôde vir, não apareceu, a Isabela, eu próprio, tá? Porque para mim, quando essa possibilidade surgiu numa conversa no jardim, lá do Senado com a Célia França, e me lembra aquela cena dos peripatéticos, que são os alunos do Aristóteles, Isso. que estavam pelo jardim, e eu e a Célia França conversamos, olha, vai vir o dia da pessoa com deficiência, o que vamos fazer? Eu falei, vamos fazer uma oficina de fotografia, mas eu nunca tinha me passado pela cabeça o que dar aula para esse público. Saí dali, ela, então vamos, pronto, costuramos, acertamos, amarramos, aí passei na sala do Cláudio, Cláudio, acabei de te comprometer, vamos dar uma oficina de fotografia para as pessoas deficientes do Senado. Aí ele assustou, mas como? Eu não sei o que é isso. Eu falei, também não sei não, vamos lá ver o que dá. E já demos aí, eu estava contando outro dia, 7 oficinas de fotografia no Senado, inclusivas, fora as que eu dei fora de Brasília. Diga, Angelita, está com você a palavra. Obrigada, João. Ouvindo você contar, né, fazer esse trabalho de memória, até para contextualizar o Deusdedit, né, que eu acredito muito no que ele disse quando disse que todo o nosso discurso, toda essa nossa parada para reflexão, ela tem que se transfigurar em gesto concreto. E eu acredito muito nisso, né, de que o fato de nós estarmos aqui, que nem eu provoquei a Eni, né, que é presidente da dos deficientes visuais de Maringá. Eni, olha o teu projeto político de gestão, né? Pode derivar muitas ideias que estão surgindo daqui. Mas, assim, para te dar uma ilustração, e não, claro, não querer justificar, claro, que o que você está falando, a linguagem, a etimologia, o discurso sempre é ideológico, né? O que a gente fala transforma o nosso pensamento. E se a gente está pensando em transformação cultural, em cultura inclusiva, é claro que a gente tem que prestar muita atenção nos termos que a gente usa e nos conceitos que vão virar, de repente, vai cair na boca do povo, né? E, de repente, ao invés de ser uma coisa boa, vai acabar reforçando antigos preconceitos. Você está coberto de razão. Mas eu vou contextualizar porque eu recordei de uma coisa que é bastante interessante de expressar para vocês, que foi quando a gente tentou trazer a oficina de fotografia inclusiva para um evento internacional aqui na UEM, que foi quando eu conheci a Eni, a Cidinha e o pessoal que a Secretaria de Assistência Social reuniu essas pessoas que tinham diversas deficiências diferentes e que participou dessa primeira oficina, e daí teve outras, e teve até a aula de filosofia, para você ter uma ideia, no final. E a gente fez a cultura inclusiva porque juntou a turma da fotografia inclusiva com as pessoas da Academia de Letras de Maringá, que não tinham muito conhecimento dessa experiência de fotografia em Maringá, mas que acolheu a gente, né? Mas, assim, a gente, quando estava fazendo a divulgação dessa oficina de fotografia, nós fomos tomar café numa padaria popular aqui da cidade, e encontramos um fotógrafo muito respeitado no meio, e que ele era tipo o guru da fotografia. Em todos os espaços ele era respeitado como um grande fotógrafo. E ele tinha sofrido um acidente vascular, um acidente que trouxe alguma limitação motora para ele usar, sabe, Deusdedit, a máquina fotográfica. E ele estava vivendo essa transformação na identidade dele,
porque ele tinha deixado de poder fotografar, estava fazendo fisioterapias, estava tendo muita dificuldade de conseguir voltar a ter os movimentos da mão. E eu até respeitei a fala dele, porque eu pensei, é porque ele está vivendo essa experiência também, né, da limitação do exercício que deu a ele a identidade dele. Ele falou, eu não aceito um fotógrafo com deficiente visual e dizer que essa pessoa fotografou. Isso não existe. Eu não aceito uma pessoa com deficiência utilizar desse instrumento, dessa linguagem. Isso é balela, vocês estão com conversa fiada. Mas eu percebi na fala dele também um pouco de amargura, porque era uma pessoa que estava sentindo dor, e dor violenta. E a dor não era só física, era uma dor na alma. Ele já estava vivendo um processo de despersonalização, de não ser mais, não ter aquela identidade. Todo mundo chamava ele para as festas, para ele fazer o registro, porque ele era bom no que ele fazia. Ele já estava vivendo um processo de exclusão. E quando eu vim com a novidade, toda animadinha, falando dessa ideia que tinha surgido lá em Brasília, ele negou. Né? E ele foi. Então, isso eu te dei um exemplo, mas eu poderia dar diversos exemplos de como a palavra inclusão, cultura inclusiva, ela tem a sua razão de existir numa sociedade que é excludente e preconceituosa. E, claro, você tem toda a razão, a gente precisa mesmo modificar a nomenclatura, movimentar a linguagem, as gramáticas, porque a gente não pode deixar que as pessoas se utilizem dessas palavras para reforçar a exclusão. Mas a gente tem que problematizar, redimensionar, reinventar os conceitos e palavras e dar nome, porque liberdade é um conceito muito amplo. Tem gente que usa liberdade para falar de coisas estéticas e bonitas, e tem gente que usa liberdade para ter liberdade para sacanear o outro, por exemplo, e dizer que isso é liberdade, né? Então, é mais assim, para a gente também pensar nessa coisa do gesto concreto, né? Precisamos modificar as nomenclaturas e as palavras, mas precisamos contextualizar em que mundo a gente está e contra o que a gente tem que lutar, né? E enfrentar. Ok. Diga, Deusdede. Eu quero deixar claro que eu não sou contra a palavra, não sou contra o nome. O João mesmo viveu conosco aqui, um colega cego que não acreditou na oficina, inclusive falou para o João que não acreditava, né? Eu não sou contra as palavras, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente fica promovendo os eventos parecendo que é a favor, parecendo que alguém está contribuindo porque é a favor. É um favor que estamos fazendo. Por exemplo, eu nunca vi, em nenhuma hipótese, alguém dizer que o maestro João Carlos Martins, depois da sua doença, foi fazer um concerto que era um concerto com o maestro inclusive. Entendeu? Mesmo sendo um maestro deficiente. A gente sabe. Então, não é contra a palavra, né? É porque às vezes a gente se prende nas nomenclaturas e fica parecendo que a gente está indo em busca de favores, indo em busca de migalhas de benefícios e deixando de mostrar a capacidade de cada um, que é igual. Se você vai para um set de fotografias de profissionais para fotografar modelos para uma campanha mundial de propaganda, os fotógrafos também perguntam como é que quer a fotografia, quer com vento, sem vento, com mais luz, com menos luz, que é exatamente isso que nós fazemos, que o João fez quando estava lá com o pessoal do deficiência visual. Eles vão lá, colocam a mão, vê, quer aqui, quer acolá. Então, os procedimentos são iguais. E, às vezes, a gente fica usando as nomenclaturas como apoio para aquilo que é dom de cada um. Não é todo mundo que sabe fotografar. Seja vidente, seja deficiente visual, seja deficiente físico. Não é todo mundo. Tá? Mas não são todos também que não sabem. Tem alguns que são. Veja aí o João, que é o que eu conheço mais próximo. Que craque da fotografia é o João Rios Mendes.
né? Então, é isso que a gente... Eu não sou contra a palavra, acho que a palavra está bem empregada, está dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Aliás, quero só lembrar que segunda-feira é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que todos nós possamos lutar por isso. Próxima segunda-feira, Dia Mundial da Pessoa, né, da luta, da nossa luta. Então, é só para a gente poder começar a entender que as palavras, elas são poderosas, né? Elas são fortes, mas elas também são identidade nossa, né? Eu sou uma pessoa com deficiência e sou também fotógrafo. Eu não sou fotógrafo porque sou com deficiência, né? Então, é esse sentido que a gente também precisa começar a dar na prática do dia a dia, na prática da nossa atividade e da nossa caminhada. Eu não sou contra a palavra, tá bom? Obrigado. Tudo isso serve para a gente refletir. Eu gostaria de... Obrigado mesmo, de coração. Eu gostaria de voltar lá no Luciano e que o Luciano falasse um pouquinho do trabalho dele, com quem ele trabalha, o que ele faz lá, essa coisa mais do trabalho. Luciano, você saiu de frente da câmera. Volta lá para o seu lado esquerdo mais um pouquinho, por favor. Isso, mais um pouquinho. Continua. Continua mais um pouco. Teu rosto está aparecendo só uma pontinha, só um pedacinho do... Não, acho que foi isso. Mais um pouquinho. Você ficar bem de frente. Tá bom assim? Está aparecendo só um Assim? terço do rosto, mas dá para a gente ver legal. Aí tá bom. Oi, Beleza, melhorou? beleza. Aí tá bom. Você está de lado, mas a gente dá para ver Assim? você. Exato. Assim? Sim. Engraçado. Ângela, só um minutinho, depois do Luciano, pode ser? Engraçado, eu tô de lado. Sim, Tô sim. de lado. Ok, pode falar, Luciano. Tá bom assim? Tá bom. Tá bom, pode falar, Luciano. Tá bom assim? Tá bom. Ok, ok. Gente, Ângela, só um pouquinho. ok. Perfeito. Gente, eu vou... Tá. Pode ir? Certo. Gente, eu vou continuar falando de fotografia e do meu trabalho ao mesmo tempo. E do meu trabalho político ao mesmo tempo, porque eu acho que as coisas estão imbricadas, né? Eu acho que as coisas estão imbricadas, né? Política... Oi. Pode ir? Continuo? Pode continuar, estamos te ouvindo. Continuo? Tá. Sim. Política e cultura são coisas que, para mim, estão imbricadas, né? Vou resgatar um pouco, né, o trecho da primeira fala da Angelita, quando ela falou que a gente precisa mexer nas estruturas, né? E um pouco também do que a Isabela falou, né? Lembrou desse período de pandemia, né? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Certo. Aí, eu acho que a gente precisa desconstruir, né? Indo na mesma sequência da Angelita, a gente precisa desconstruir, né? E nesse período de pandemia, isso parece que ficou muito claro, que nós estamos num momento onde o mundo parou e a gente precisa rever uma série de conceitos, uma série de princípios. A gente precisa rever o próprio capitalismo, né? E a desconstrução, acho que tem muito... Tá, a desconstrução tem muito a ver com isso, né?
desconstrução tem muito a ver com isso, né? A desconstrução política, né? A desconstrução do capitalismo, que é um modelo que exclui, que é um modelo que compete, como diz a Angelita, né? Sair da competição e ir para identidade, né? Ir para identidade, ir para a expressão humana, né? Eu acho que é isso. E o meu trabalho político tem a ver com essa coisa da inclusão, né? Como o Deusdedit disse aí, e tem a ver com isso, com o protagonismo da pessoa com deficiência, dar voz à pessoa com deficiência, né? E eu acho que esse é um trabalho que também me capta muito, né? Me absorve bastante, né? E é um trabalho que eu gosto de fazer, esse trabalho de trabalhar com a legislação, né? Trabalhar com as demandas, né, reais, políticas, né, das pessoas com deficiência, né? E esse é o trabalho que eu faço, né? Receber sugestões, responder sobre projetos de lei, né? E trabalhar com as questões que envolvem a inclusão, a acessibilidade, o trabalho da pessoa com deficiência, né? E aonde que a fotografia tem a ver com isso, né? Tem a ver com, eu acho que uma mudança, né? Uma mudança de padrões passa muito pela mudança de cultura, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? A arte tem tudo a ver com isso, que é essa expressão da alma. É isso. Obrigado, Luciano. Show de bola. Ângela, você tinha pedido a palavra? Certo. Obrigado, Luciano. Oi? Obrigado. Agora a Ângela. Professora Ângela mora em Ponta Porã, no Mato Grosso do Olá, Sul. gente. Tá? Sim, não estou ouvindo vocês. Nós estamos te ouvindo, Luciano. Ok, vamos ouvir. Boa tarde, pessoas. Bom, vamos lá. Gente, estou aqui. Não estou ouvindo vocês? Sim, nós estamos te ouvindo, Luciano. Está tudo bem, tudo tranquilo. Não, é isso. Concluí. Boa tarde a todos. Muito, muito bom ver essas pessoas todas reunidas, obrigado por você, discutindo gente. um assunto tão relevante quanto esse, né? Essa temática, ela é bastante importante. Sou eu? Agora estou perdida. É você, Ângela. Pode continuar. Sim. Tá comigo? Tá comigo a palavra? Tá, não. Professor. Ângela tá falando. Sou eu? Então tá bom, vamos lá. De vocês a respeito, não é uma discussão, um debate, né? A respeito da questão da palavra, do uso. Não, eu estou te ouvindo. Eu não sei se eu falo. Fala, pode deixar. Falar? Continua. Faz assim se eu posso falar, pessoal, porque eu estou perdida aqui. Posso? Então tá bom. Gente, é o seguinte. Eu vi vocês tratando dessa questão do... Claro. Eu vi vocês tratando dessa questão do uso ou não da palavra inclusiva, do termo, né? Fale. E eu me pergunto muito em relação a essas questões do uso da palavra, de qual palavra a gente usa. Quando eu lecionei a disciplina de Educação para Pessoas com Deficiências Sensoriais, na UFMS aqui, eu pensei muito, e eu sigo pensando muito nisso, de por que é que nós usamos o termo deficiente. Porque se a gente for pensar um pouco, nós todos, toda pessoa no mundo, cada indivíduo da humanidade é deficiente em alguma coisa, não é? Eu mesmo, se eu for tocar um violoncelo, eu sou extremamente deficiente. Eu não tenho eficiência para realizar aquela atividade.
Nesse sentido, eu acho que cabe a gente pensar que... Angelita, o seu som ele está sumindo, então desliga a sua câmera, que às vezes ajuda o som, por favor. Eu entendo perfeitamente o que o... Como que é o nome do Donizete, né? Deusdedit. O que o Donizete disse. Deusdedit disse a respeito... Desculpa a questão do nome, eu confundi. Mas eu entendo perfeitamente quando ele diz essa questão de por que que segregam uma pessoa que tem uma deficiência. Não é segregação, é uma palavra forte, mas é a palavra que me ocorre mesmo. Você separa, você cria uma alteridade e diz, é deficiente, precisa ser incluído, como se o lugar, né, como se ele estivesse de fora. E, ao mesmo tempo, o que a Angelita diz também é verdade. A gente usa o termo inclusivo porque há exclusão. Porque eu vejo muito assim, quando eu perdi a minha mama num câncer de mama, isso, de certa forma, me tornou deficiente, não é? Até em alguns termos legais para concurso público ou coisas do tipo, se diz que a pessoa que perdeu a mama e perdeu a questão das glândulas, né, que fazem a defesa, é uma pessoa deficiente. E eu sempre neguei isso. Eu nunca mostrei a cicatriz para ninguém até esse ano, numa oficina de fotografia. Eu nunca quis me colocar nesse lugar, porque ele não é um lugar agradável. Então sempre foi alguma coisa que eu escondi. Então, eu entendo perfeitamente quando Deusdedit, é isso? Acertei agora? É que eu não consigo ver o nome dele aqui na tela do meu celular. Deusdedit. Então, quando Deusdedit fala que quando você usa o termo inclusivo, é muito como se você tivesse... vamos lá ver, aquilo é como se fosse uma desculpa para um trabalho que pudesse ser inferior. Então, o termo, ele traz essa dicotomia entre algo que pode ser uma construção identitária de luta, de resistência, Ângela, desliga a sua câmera. Mas ele também é problemático no sentido em que o termo já denota algo como uma deveria estar. O que tem que fazer. É isso. Obrigado. Ângela, só para avisar, o seu não está 100%. Então, nesses casos, é recomendável desligar a câmera, tá? Às vezes, eu tentei te avisar aí, mas acho que você não ouviu. Mas pode ficar aí tranquilo. Isabela, está contigo. Não estamos te ouvindo. Eu acho que foi uma das lives onde a gente foi mais fundo nessa questão do processo que a gente tanto fala, né? A gente já falou muito, hoje a gente foi fundo, a gente refletiu bem sobre esse processo chamado inclusão. E que a gente tem que ver mesmo como processo, assim caminha a humanidade, a passo de formiga e sem vontade. A gente vai avançar, a gente vai diminuir, a gente vai voltar atrás, a gente vai descobrir que errou. E vai começar de novo. E não vai ser fácil, mas ninguém vai desistir. Eu acho que a gente poderia, inclusive, continuar como um grupo naquela ideia da gente formar um centro de vivência, né? Edlamar falou da experiência dela lá no centro de vivência, em como aquilo mudou a vida dela, e isso eu acho importante que a gente batalhe isso como produto dessas nossas lives, porque daqui tem que sair um produto, uma coisa concreta, né? E fiquei feliz de ouvir muito o Luciano também, né, falando de como ele se posiciona de uma forma, eu percebi, de como ele se posiciona de uma forma corajosa
como ele não tem medo de mudar, ele tenta já tentou de 3 formas, e pode ser que ele tente a 4ª, 5ª vez para fotografar. Começou atirando para tudo quanto era lado, depois queria que as pessoas conduzissem, hoje ele está chegando no meio termo, e amanhã pode ser que ele volte. Enfim, é isso. E por isso é que incomoda, sabe? Por isso é que incomoda. O processo de inclusão incomoda, porque ele provoca mudança. Ninguém quer mudar. Ninguém quer sair do lugar de conforto. É tão bom o lugar de conforto, é uma delícia. Se não fosse para a gente crescer, a gente não saia dele nunca. Né? Então, eu queria assim, agradecer muito a presença de vocês e dizer que a gente não se solte para que a gente consiga ter um produto concreto dessas nossas lives. Eu estou sonhando com isso e tenho certeza que a gente vai conseguir. Obrigada. Tá vendo? Mas esse seu tom de despedida aí não é para agora, não. O negócio vai longe aqui. É o seguinte, e ainda mais eu tenho mais provocações para a Angelita. Mas é o seguinte, Luciana, essa é para você. O Wagner Cândido, que é o namorado da Angelita, ele escreveu no chat: o tema do assédio moral no espaço laboral está no horizonte de trabalho sob legislação do Luciano? Em concreto, não. Mas é algo que traga que a gente trabalha. Tá, deixa eu te dizer por que eu acho que ele fez essa pergunta. É porque nós participamos, eu, a Angelita, ele e outras pessoas, segunda-feira, às 10 horas, e vocês todos estão convidados, se quiserem participar, nós estamos fazendo encontros para ter a questão do assédio moral no trabalho. Segunda será o 5º encontro. Tá? Então, a gente está trazendo isso para o nosso gabinete, lá no Senado, para a gente tentar ver isso do ponto de vista legislativo agora. Então, Luciano, você está convidado, se quiser participar, segunda-feira. Ok, tranquilo. Tá bom? É o seguinte, o Luciano, ele trabalha com o senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul. Tá? Eu trabalho com o senador Telmário Mota, que é do PROS de Roraima. Tá? Ambos os extremos. Tá? E a intenção aqui é, como a Isabela falou, a gente tirar um produto para o legislativo trabalhar. Porque essa nossa conversa aqui, ela tem um alcance limitado. Ainda que ela esteja no YouTube, no meu YouTube, no YouTube do Surdofoto, mas quando parte para dentro do Congresso, aí é uma instituição maior do que nós. Tá? Então, isso amplia, isso ganha novos horizontes. E a nossa ideia é essa. Tá? É trazer esse debate que nem o Deus 10 trouxe hoje, a questão da palavra, da frase fotografia inclusiva. Eu quero passar para Eni agora. Eni, diga lá. Tá bom, Bia, a gente espera. Pronto, João? Pronto, estamos te ouvindo. Nossa, hoje está quente, hein? Hoje está bom, tá bom. Hoje tá bom. Então, João, passou um caminhão aqui. Então, eu estou aqui só observando, escutando aí, e eu vou começar a minha fala com o Deus Dete. Quando ele disse sobre o nome inclusão, né? Eu acho que o nome inclusão já melhorou muito. Antigamente, eu sou deficiente há pouco tempo, né? Só 6 anos, mas eu tenho um irmão deficiente físico que é desde pequenininho. E todas as vezes que a gente participava de eventos, o público, o povo, ele não dizia assim, hoje está participando conosco pessoal da inclusão. O que eles diziam? Hoje vai participar pessoas deficientes, alejadas. Então, assim, eu acho que já está sendo uma boa troca, né, do nome aleijados para pessoa, incluindo, né, com a inclusão. Eu acho que a inclusão
e foi um passo já bastante importante para nós, né, deficientes. E também, acredito também que, para o futuro, esse nome vai cair. Vai acontecer o que o Deusdedit acabou de dizer. As pessoas vão se educar psicologicamente e vai aceitar as pessoas com deficiência como um todo. Porque até agora, infelizmente, nós não somos aceitos. Nós só somos aceitos quando é pronunciado o nome da inclusão. Aí, em alguns casos, é bastante aceito. Caso contrário, não. Então, eu creio, Deusdedit, que um futuro bem breve, de repente, esse nome ele vai ficar um pouquinho para trás, igual o nome aleijado que a gente já levou no passado, né? Muitas pessoas, eu acredito que muitos já ouviram, né? A pronúncia aleijado, né? A pronúncia, aquele lá é aleijado até do olho, imagina. Então, são coisas assim absurdas. E a nossa mestre aí, Angelita, hoje ela veio para arrebentar, né? Tinha danada. Ela provoca, ela fala e ela chama a gente a provocação mesmo, né, João? Quero dizer para você, Angelita, que eu não perco uma frase, viu? Vai sair grandes projetos dessa mesa redonda do nosso mestre João Rios. E mais ainda, João. Obrigado, Eni. Aqui em Maringá, pelo menos eu vou dizer por mim, eu não conhecia uma inclusão assim um pouco mais forte antes de te conhecer. Você provocou bastante o assédio da inclusão com a pessoa com deficiência. E isso eu posso dizer por mim, isso até mesmo com a minha pessoa. Então, eu acredito que no futuro bem breve você vai ser o nosso mestre que trouxe assim, o respeito pela inclusão aqui na nossa cidade. Obrigado, Eni. Diante disso, deixa eu contar uma historinha para que todos fiquem sabendo. Primeiro... Aí, João, prefeito de Maringá. Vamos lá. De Maringá. Vamos lá. O prefeito da inclusão. Deusdedit, votem nele na próxima eleição, né, Deusdedit? É João para presidente. É o seguinte, esse bate-papo, essa mesa redonda, eu prefiro chamar de mesa redonda do que live. Live não é a palavra nossa. Mesa redonda é a palavra nossa. Live lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, quer dizer ao vivo. Né? Lá eles fazem live, aqui a gente faz uma mesa redonda. Olha, é responsabilidade minha e da Isabela, tá, gente? Isabela Gugel. Tá? E nós somos nós dois. Então, esse é um projeto de nós dois, com o Instituto Surdofoto, tá? Que ela representa. É o seguinte, a Angelita esteve em Brasília uma época. E eu tinha acabado de fazer foi a primeira oficina de fotografia inclusiva, perdão, Deusdedit, mas a gente vai usar isso aí até a gente avançar um pouquinho mais. Inclusive, o Luciano participou. Estava essa exposição no corredor do Senado. A Angelita viu, entrou em contato comigo, quis saber, e falou: vamos levar isso para Maringá, você topa? Eu topei na hora. Então, juntou a Ângela Faqui, que está aí Cida, Eni, estão comigo desde o começo. Tá? Elas não largam o posto, e eu também não largo elas. Tá? Então, eu não estou nessa sozinho, não foi um processo que comecei sozinho. Tá? E quando é fotografia inclusiva, não é só das pessoas com deficiência, porque a gente, eu, a Angelita, a Ângela, o Wagner, já fomos até em comunidades indígenas dar essa oficina de fotografia. Então, nesse sentido. Tá? Viajei em outros lugares do país, Roraima, comunidades indígenas também, dando essa oficina de fotografia, com esse intuito de incluir. Tá?
Então, é nesse sentido. Tá? E quem é de fora, quem não é indígena, estava lá, quem não era deficiente, não tinha nenhuma deficiência, estava lá também. Então, essa é a reversa. Ok, era isso. Cidinha, você ia falar? Está contigo a palavra. Não, só ia falar que está muito legal essa matéria, estou gostando muito, mas que daqui a pouquinho talvez eu precise sair, tá bom? Tá Aí eu deixo para todo mundo, tá bom? Se eu sumir aí é porque já fui. Tá mas bom, então. Até minha carona chegar, tá? Tá, tudo bem, então. Ok, obrigado. Ô, João, Sim. você e a Isabela, e nós todos queremos um lugar no seu gabinete, tá? A assessoria parlamentar, nós todos, você e a Isabela como gestores do poder máximo, e nós no seu gabinete como assessores. Pode ficar tranquilo, nós vamos cobrar o nosso lugar, tá? Beleza, obrigado. É o seguinte, eu quero trazer aqui... Diga quem ia falando. Eu aqui. Não, aqui eu também, a partir das 4h40, ali, 20 para 5, eu vou ter um compromisso, e daqui a pouquinho também eu acho que eu vou precisar de deixar vocês um pouco. Vocês me perdoem, viu, gente? Ok, não, mas a gente também nós não vamos demorar, não. Eu quero partilhar muito aqui, não, né? Eu quero partilhar aqui algumas fotos do Luciano, que ele tirou nas oficinas dele. E na semana passada, a gente trouxe a questão da pessoa com deficiência, às vezes, não encarar o desafio, ficar com medo de encarar o desafio. Essa foto aqui do Luciano, ele tirou, a gente estava num ambiente aqui em Brasília, numa reserva que chama Águas Emendadas, e depois eu posso falar das Águas Emendadas. Na foto, Luciano, é que a Lorena está sentada na beira... sim. E o Fernando Bezerra, que é um monstro sagrado da fotografia, já esteve aqui, está passando ali, fotografando o Luciano, que estava agachado no chão, fotografando a Lorena, que está posando para ele. Por que eu trouxe essa foto? Porque é um lugar de mato, é um lugar alagadiço, e quando eu convidei o Luciano para ir, ele não fez nenhum mimimi. Se dispôs, e eu tenho outras fotos que a gente foi tirando ao longo do caminho de chegar aí, entrou no mato, entrou na lama, aonde tinha um buraco a gente falava, cuidado, tem um buraco aí. A Lorena foi, assim, excepcional em ajudá-la. A Lorena, Angelita, esteve aí no Maringá com a gente. Foi lá em Umuarama, né? Legal, lembra ela. E, bom, é isso. Uma outra coisa, uma outra... Ok, Inês, já te dou a palavra. Deixa eu mostrar aqui mais uma foto do Luciano, aí eu te dou a palavra. Ué, não quer ir, não quer ir. Ah, tá. Luciano, é aquela foto que você tirou na biblioteca, na companhia do Cláudio. Sim. Em que você Isso, deitou. do Bezerra. Conta para nós a história dessa foto, por gentileza. Sim, essa foto, eu quis, a gente caminhando pelo Senado, né? Aí um dos espaços que eu quis ir, que me perguntaram onde é que eu queria ir, um dos espaços foi na biblioteca, né? E eu quis tirar essa foto no meio das estantes do livro para tirar uma foto em perspectiva. Essa era a ideia, tirar uma foto em perspectiva. E um ângulo que me veio à cabeça seria alguma coisa que fosse tipo de baixo para cima também, em perspectiva e de baixo para cima. Essa foi a ideia. Eu gosto muito do ambiente de biblioteca. Eu sou bibliotecário de formação, não trabalho na área, mas eu sou bibliotecário de formação. E essa foto tem um componente emocional, né, um componente assim né, importante também, né? É isso, né? Eu gosto muito desse ambiente, né? E me faz muito bem, e eu quis fotografar isso, né? Livros, perspectiva e algo de baixo para cima. Era essa a ideia.
Era essa a ideia. Ok. Tem mais uma foto aqui do Luciano. Luciano, é uma foto que você estava com o Cláudio, eu creio que no mesmo dia. Foi sim, que aparecendo um reflexo daquele painel vermelho que tem no corredor do Senado. Isso, do Atos Bucão. Você pode contar a história dessa foto? Você lembra? Eu lembro, sim. Essa foto, eu quis tirar a foto, eu fui lá, passei a mão na forma, eu achei interessante a coisa da forma. Pedi para que me descrevessem a cor também, parece que está em vermelho isso. Sim, vermelho. Quando eu fui tirar a foto, perguntei também o que estava ao fundo e parece também que a foto sai o nosso reflexo. Exato, isso certo? mesmo. Isso. E aí, isso aí me sugeriu algo bastante interessante, instigante, e foi irresistível para mim tirar essa foto por conta do conjunto todo, né? As figuras geométricas em si, a cor que eu achei muito interessante, me parece que é um vermelho, né? Um vermelho claro, e a coisa dela refletir a gente trabalhando, vamos dizer assim. Eu achei muito bacana isso. Uhum. O componente dos elementos aí. Obrigado. Isso. Mas tem uma coisa que mais interessante que o Cláudio me disse do dia dessa foto, que ele chegou emocionado para mim, que me parece que você não sabia desse painel. E quando o Cláudio e o Bezerra estavam com você, eles falaram desse painel, te levaram a... E você teria dito, mas como? Eu estou há anos aqui, passo há anos nesse corredor e não sabia que existia esse painel. Isso. Então, a gente fez uma reflexão danada naquele dia, Luciano, estou falando isso público, o quanto nós temos que ter cuidado quando conduzimos as nossas pessoas com deficiência, principalmente, nesse caso, os nossos deficientes visuais. Tem descrever o ambiente para eles. Perfeito. Essa mesma sensação sua aconteceu com a Vera, que é deficiente visual, que estava acompanhada da Daliane. Elas foram na mesma oficina fotografar a Praça dos Três Poderes, e quando a Daliane veio para ela os prédios que tem na Praça dos Três Poderes, a lixeira que tem ali, ela ficou impressionada, porque ela disse, eu desço do ônibus, atravesso aqui, nunca me falaram disso. É porque as pessoas, na sua boa intenção, só dizem assim, olha o buraco, cuidado para não lixeira, cuidado para não tropeçar no orelhão, mas não descreve o ambiente ao redor. Então, essa é uma observação que a gente tem que ficar atento. Fundamental. Ok, era isso. A Eni tinha pedido a palavra. Obrigado. Diga, Eni. Então, eu queria falar um pouquinho da fala do Luciano, quando ele disse da acessibilidade, e o corpo da pessoa com deficiência também fala, né? Que a gente fala pelos pés, mãos, vários sentidos, né? Então, assim, eu quero dizer o seguinte, que eu concordo plenamente, e eu acho que eu fui preparada para isso. Eu fiz, antes de perder a visão, uns 7, 8 anos antes, eu fiz teatro, né? E um dos livros que eu mais chamava-se O Corpo Fala. Esse livro é um que chama bastante atenção, porque, até no entanto, a gente se pergunta, né? Como o corpo fala, né? E depois quando eu perdi a visão, eu entendi o sentido de como o corpo fala. Dentro das peças de teatro, eu entendia de um jeito, e hoje a sensibilidade é outra. Então, eu achei muito legal a fala do Luciano, e é muito interessante que as pessoas entendam que é só nossos olhos que não vê, mas a gente sente até quando o vento quer falar com a gente pelo o toque do vento nos nossos cabelos. É isso aí. Obrigado, Eni. Romântico, muito, muito grande. Tem mais? Ângela, diga.
Diz não? Tá bom, diz não. Angelita, eu sei que você tem mais coisa aí para dizer. Por favor. A fotografia do Luciano na biblioteca, quando ele disse que ele é bibliotecário de formação, isso, e que ele queria trabalhar a perspectiva, ele queria trabalhar um ambiente que ele gosta, porque ele gosta do espaço da biblioteca, ele gosta de livro, e ele queria aliar essa condição de fotógrafo, que leitura que a gente faz de uma fotografia de perspectiva, de que a pessoa domina uma técnica, a pessoa domina uma linguagem. Então, você percebe que o esforço do Luciano parece ser o de oferecer ao espectador, né, aquele que vai contemplar a produção artística dele, quem ele é. Olha, eu sou bibliotecário de formação, eu pensei em tirar na biblioteca porque é um espaço que eu gosto. Olha, eu usei o tema da perspectiva, que é uma linguagem, um signo do fotógrafo. Então, numa fotografia, ele reuniu vários aspectos identitários, ele se ofereceu de presente. Né? A partir da arte dele, ele mostrou um pouco de quem ele é. E essa imagem desse mosaico vermelho refletindo ele, refletindo o condutor, eu não sei qual é o nome dado à pessoa que oferece esse auxílio. E tinha um sujeito um pouco atrás, assim, num segundo plano, que parece que também estava fotografando a fotografia que ia sair na replay. É uma loucura, né? É um show de sensações, de sentidos, né? Então, quanta coisa, né? Essa narrativa visual, essa apresentação estética de um clique, ela transborda sentidos, né? E é de um valor incrível, né? E eu queria comentar, tem umas frases, João, eu acho que tinha que ter um secretário, uma secretária aqui, só para ficar cuidando, e graças a Deus que vai ser gravado, que depois nós assistimos, né, Isabel? E tem que criar um livro de memória. Essas frases, viu, gente? Até quando o vento quer falar com a gente. Aí, poeta, deixa Fernando Pessoa, Cecília de Meirelles se revirar no túmulo, né? Até quando o vento quer falar com a gente. Assim, as primeiras palavras do Luciano transbordou poesia, né? Transbordou um refinamento, né? Por isso que o Desdele tem toda a razão de que tem que ter gesto concreto, né? A gente tem que transmitir essa beleza estética e essa profundidade de subjetividades e identidades que formam essa mesa redonda, né, João? Porque, né, não troco meu achente pelo ok de ninguém, nem na live, né? A gente precisa mesmo criar gestos concretos, porque transborda a sensibilidade, né? É maravilhoso. Muito obrigada por essa foto vermelha. Obrigado, gente. Obrigado. Diga, Isabela. A Karine ainda não falou, está quietinha ali. Depois ela fala. Isabela. Não, eu estou ouvindo tudo aqui, mas não chegou o momento de participar. Eu só queria falar assim, que eu acho as fotos do Luciano fantásticas. Eu acho que, para mim, ele consegue passar exatamente assim o que ele sente, né? Através das fotos que ele tira. Eu sempre consigo captar assim, uma coisa boa nas fotos dele, né? Não só nas fotos, nos poemas também que ele escreve, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande assim, para fazer a gente transcender, né? Lendo os poemas e vendo as fotografias. E no mais, eu estou aqui aprendendo mesmo, eu estou escutando, estou pegando todos os detalhes de todo mundo que está falando, estou quietinha, mas estou ouvindo, tá, gente? É só isso mesmo. Obrigado. Karine, você está convidada, convocada, daqui a 15 dias, que essas nossas mesas redondas são quinzenais, no sábado, de ajudar de novo o Luciano, para ele abrir a próxima com uma poesia.
Porque como ele tem que sair agora, não vai dar tempo, tá bom? Então, tá na Tá mão de bom. você. Beleza? Obrigado. Tá bom. Obrigada, gente. Pode deixar. Ok, foi um prazer. Prazer, gente. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado, para você também. Bom, gente, que eu queria agora, né, dizer, revendo tudo, toda a nossa conversa, é que, na verdade, a gente precisa de fazer texto para viver. A gente precisa produzir texto para sobreviver, para viver. Senão a gente não vive, né? E esse direito é negado. E enquanto vocês falavam, eu pensei no lugar do surdo. A Angelita falou que sem linguagem não existe vida, né? Alguma coisa parecida com isso que o Bauman teria dito. O surdo, até ele entrar para a escola, até ele ter contato com a Libras, né, com as línguas de sinais do país que ele vive, com a língua de sinais do país que ele vive, ele não desenvolve linguagem, ele não desenvolve linguagem interior, ele não conversa de forma lógica com ele mesmo, né? Então, assim, eu acho que eu achei meu lugar no mundo porque eu achei meu lugar junto das pessoas que não têm linguagem, pessoa fascinada pela linguagem, né? O que mais me fascina na fotografia não é a técnica, apesar da técnica me fascinar muito, não é a técnica, e sim a linguagem, né? O poder que ela dá para a gente de falar e de não precisar se expor para falar, porque não parece que eu estou um pouco tímida. Então, para mim, estar atrás da câmera, é 10. É muito bom, porque eu fico mais preservada, a minha imagem fica mais preservada. Então, me faz muito bem. E eu acho que para quem está enfrentando um processo de inclusão, de sair do armário, de dizer assim, olha, eu sou assim, né? Como eu já passei, por exemplo, da gente fazer um evento para o Surdofoto, e minha mãe é a maior fã que tem do meu trabalho. Minha mãe é aquela figura que tudo ela acha lindo, tudo que os filhos fazem ela acha lindo. Ela foi para a feijoada do Surdofoto e levou 4 amigas. As amigas dela saem, quando saem, se perfumam, se arrumam, elas vão arrumadíssimas. E aí os surdos chegaram lá e perguntaram se eles podiam sentar na mesma mesa para comer, porque na casa deles, da família deles, às vezes as mães pediam que eles comessem numa outra mesa. Eles não ficarem atrapalhando, mexendo, que atrapalharia o almoço. E eu disse, não, aqui come todo mundo, aqui tem uma mesa só. Aqui tem uma mesa só. E não tem lugar marcado para ninguém, cada um senta onde quer. Né? E as amigas da minha mãe quase morreram quando souberam. Falaram, não, pelo amor de Deus e tal. Quer dizer, para quem está nesse processo, é confortável estar atrás de uma câmera. É bom. Né? Tem uma caneta e um lápis, que é a fotografia para escrever com a luz, né? E está preservado. Pode dizer o que pensa, o que sente, sem se expor demais. Então, assim, eu acho muito bem que a gente não perca os nossos objetivos. Sempre. Sempre aquilo que a gente quer realizar. Todos os sentidos, sabe? Cada um de nós aqui continue dizendo assim, isso aqui é concreto para mim. Olhe para as imagens, para as fotografias e fale, isso existe. Isso eu fiz de concreto. Obrigada. Obrigado. Já caminhando para o nosso final, Deusdede, suas palavras finais, por favor. Depois a professora Ângela. Quer dizer que o café chegou aqui, ó. O café chegou aqui. Delicioso. Não chegou aqui. Ó, são Chegou lá. É questão de ligação, a ligação de rede. São seus bytes aí que não estão legais. Olha, só para dizer para vocês que a cada sábado a gente enriquece mais, a gente engrandece mais. Hoje ficou parecendo que eu sou contra a palavra, mas eu não sou contra a palavra, nem sou contra o nome, né? Apenas quis dizer que, às vezes, nas nossas instituições, parece que nós estamos pedindo favor e não estamos. Capacidade independe de qualquer coisa. Cego, surdo, sem perna, com perna, sem braço,
deficiente físico, deficiente mental, tal, independe a capacidade. A deficiência é inerente a todo e qualquer ser humano. Algumas são aparentes, outras são veladas. Tá? Mas a capacidade faz parte da existência. Todos nós nascemos com os dons, e os nossos dons são maiores do que as nossas habilidades. As nossas habilidades complementam e refletem os nossos dons. Então, que a gente possa, a cada dia, fazer valer mais o dom de cada um. Que a gente possa, cada dia, fazer valer mais essa energia que estamos juntos aqui, sintonizados, e que, com certeza, Isabela, vai se tornar concreta naquilo que você propôs, de criar um centro de convivência. Quem sabe, inicialmente, na garagem aqui da minha casa, pode ser. Quem sabe, inicialmente, em um lugar pequeno, e que vai crescendo. Todo embrião nasce de uma sementinha, que se torna um feto e que se torna grande, gigantesco. Então, que a nossa sementinha possa nascer agora e a gente começar a fazer esse centro de convivência, assim que a pandemia permitir, em algum lugar onde nos encontramos. 5, depois 10, depois 20. No dia que nos encontrarmos, por exemplo, que a Angelita e o Wagner não puderem vir, a gente os coloque na tela e eles convivem online, e a gente criar esse centro de convivência para mostrar que, tal qual todos se encontram, nós também nos encontramos. E é isso que eu gostaria de dizer. Vale a pena estar juntos e vale a pena crescer, porque a vida é maior do que qualquer deficiência. E nós somos talento, não somos alento. Obrigado, Deusdede. Forte palavras. Não esqueçam que segunda-feira, o dia de luta da pessoa com deficiência. Cada um de nós possa fazer um gesto de luta pela pessoa com deficiência. Segunda-feira, dia 21. Ok, vou lembrar disso. Ângela, deixa eu passar para o Luciano, porque parece que está com o horário apertado. Luciano, suas palavras finais. Isso. Como você me pediu, tudo que vejo é poesia, tudo que sinto, fotografia. Uau! É isso aí. Gente, eu agradeço. Obrigado, Luciano. João, eu agradeço vocês, né? Vocês, né? A Angelita, a Ângela, a Eni, Cidinha, o Deusdede, a Karine. Gente, obrigado por esse sábado, por essa tarde. Isabela, foi o que eu... Não foi o que eu disse? Não. Gente, obrigado. Obrigado, desculpa, Isabela. E é isso, gente. Só tenho a agradecer por abrir esse espaço e possibilitar que a gente fale um pouco sobre a gente, sobre a alma da gente, sobre o que a gente gosta de fazer, né? E onde a gente pôde expandir, né? Expandir e voltar para dentro da gente e colocar para fora tudo. Né? Obrigado, Luciano. Luciano, se você tiver aquele link da entrevista que a TV Senado fez com você, daquela reportagem, manda para mim, para eu repassar para os colegas, para eles conhecerem. Eu vou procurar aquilo. Beleza, obrigado. Ok. Obrigado. Um abraço, bom fim de semana. Um abração para vocês também, gente. Professora Ângela, está contigo a palavra. Suas palavras finais, por favor. Estava ligando devagarzinho ali o microfone. Bom, pessoal, um prazer estar com vocês. Peço desculpa porque no início eu fiquei com a câmera desligada, mas eu me mudei essa semana e estava resolvendo algumas coisas aqui no meu canto, no meu novo espaço. E, enfim, estava aproveitando o tempo, estava aqui atento, ouvindo vocês e resolvendo as coisinhas ali.
O João já me convidou há algum tempo para participar. Eu não tenho participado ao vivo, mas tenho acompanhado no canal do YouTube. Uma grata, não é uma grata surpresa, porque esse tipo de iniciativa das pessoas que estão aqui não me surpreende. Mas é uma grata alegria, né? Eu fico muito grata pela alegria desses encontros. E eu queria dizer que o grande complicador, às vezes, de uma situação, dessa questão do termo, dessa discussão que a gente fez, é que, por vezes, um termo ou a forma como nos identificam nos reduz. E ninguém quer ser reduzido, né? A essência das coisas é expandir, é crescer, é ampliar. Então, acho que o incômodo é isso. Quando você diz o termo antigo, né, aleijado, pessoa deficiente, assim, dessa maneira, sem contexto, ele fere e a gente vai avançando, mas que sigamos avançando para se alcançar um lugar onde o olhar não seja para o que nos reduz, né, mas para a nossa potencialidade. E é isso. Beijinho para todo mundo. Vou esperar todo mundo terminar de falar e vou continuar a minha arrumação. Isso, obrigado. Eu sempre, quando você fala arrumação, a gente arruma por fora, mas a gente está organizando por dentro. É esse o significado maior da organização da casa. Porque a gente ficar em harmonia. Muita harmonia para você. Deusdede, com você, suas palavras finais, depois a Eni, por favor. Já falei, João. Só desejar um ótimo final de semana para todos nós. Beleza. Obrigado. Uma paz, uma bênção. Que cada um possa viver intensamente o seu dia. Obrigado. Eni, com você, suas palavras finais, por favor. Bom, eu só quero agradecer, João, que cada sábado, cada 15 dias que nós nos encontramos, a gente aprende, eu aprendo muito com todos os seus convidados. A Isabela, Deusdete, Angelita, Wagner, né, a Cidinha, todos vocês. Então, isso está me causando um agradecimento grande para os meus projetos que tenho aqui em Maringá. E eu creio que esse fruto vocês vão ajudar eu colher junto no momento mais importante da vida da pessoa com deficiência aqui em Maringá. Obrigada, viu? Bom final de semana. Obrigado, Eni. Karine, suas palavras finais, por favor. Depois a professora Angelita. Deixa eu levantar só um pouquinho. Angelita, com você a palavra final, por favor. Acho que a Karine saiu. Karine. Então, Não, não sai não, gente. Desculpa. Eu só mas pode falar, depois eu falo. Amada, pode falar. Não, eu ia fazer só um comentário a respeito do que esqueci o nome dele, Deusdede, né? Assim, eu entendo o que ele quer falar, assim, né? Porque enquanto a gente não tratar como se fosse uma coisa comum, vai continuar essa coisa da exclusão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é preciso, né, ter as práticas inclusivas, sim, porque senão as pessoas ficam mesmo deslocadas e sem acesso, né? E para isso a gente precisa ter um termo para denominar. Mas eu entendo perfeitamente o que ele quer dizer. Assim, acho que eu vi um discurso parecido, acho que foi o Morgan Freeman falando, né? Que era sobre a exclusão dos negros, no caso, que ele estava falando, que enquanto a gente não parar de falar disso, de o homem negro, né, vai continuar o racismo, né, só vai acabar no dia que tratar ele como um homem comum, como qualquer outro. Eu achei muito interessante a fala dele, e parecida com o que o Deusdede tentou colocar para a gente. Mas eu acho que a gente ainda vive um momento de muita exclusão mesmo, para o termo ainda conseguir ser eliminado por completo. Então, assim, para mim existem essas duas vertentes, assim, que cabem bem e lutam, assim, ao mesmo tempo que juntas e opostas, né?
Só isso que eu queria colocar, gente. Obrigada pela oportunidade de participar aí. Todos os debates super interessantes, assim, aprendi muito, né? E eu sou amiga do Luciano aí, estou acompanhando ele aí, e também sou psicóloga, estou desenvolvendo um trabalho sobre a inclusão nessa semana no meu trabalho. E acho que o debate foi riquíssimo, assim, para mim, gente. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado, Karine. A professora Angelita, depois eu e a Isabela fecha. Bem, eu gostei do que a Karine falou, que ela me deixou um gancho, né? Sabe aquela deixa lá na peça teatral? Os conceitos, né? As palavras, elas são juntas e opostas. Achei muito curioso ela dizer isso, porque tem um outro teórico, que é o Boaventura Souza Santos, que ele tem um artigo muito, muito interessante, que fala assim, pode o direito ser emancipatório? Daí ele vai 30 páginas para chegar lá no final e responder, não, o direito não é emancipatório, o uso que se faz do direito pode ser emancipatório ou não emancipatório. E juntando com o Foucault, porque o Foucault tem uma frase que diz assim, palavras criam realidades. E, nesse sentido, a provocação e reflexão do Deus Deve faz todo sentido. Né? E a reflexão que a Ângela trouxe, que a Karine colocou, faz todo sentido, porque palavras criam realidade. E não é a palavra inclusão que vai ser para juntar ou para ser oposta, mas o uso que se faz, né? Essa recriação dos termos, porque às vezes a gente não tem um termo melhor para falar de liberdade, a não ser a palavra liberdade. Mas daí você tem um leque imenso de possibilidades de usar essa palavra e usar para situações agregadoras, como para usar para segregar também. Né? Eu tenho muito a agradecer, eu penso que sempre quando as coisas ficam numa restrição, não me incomodei não, viu, Deus? Não me incomodei com a provocação, acho que espaços de esforço intelectual e coletivo, que a Isabel falou, ninguém solta a mão de ninguém, é espaço para provocação, sim. A tua fala ela é pertinente, ela é necessária, e a gente tem que seguir problematizando, né? A gente tem que provocar dúvida mesmo, para a gente construir um mundo mais bom de viver, né? E de realizar. Estou dentro da garagem aí para o trabalho do espaço comunitário, virtual não. E segunda-feira vamos fazer lá no nosso Facebook lá alguma coisa para lembrar dessa data. E é isso aí. Muita felicidade de estar incluída nessa turma. Obrigada, Isabel. Obrigada, Joana. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Wagner, que me cedeu o espaço virtual dele. Sim. O Wagner escreveu um tratado aqui no chat. Aqui azul escreveu. É lindo, Isabela, fanzoca da Isabela, estou até com ciúme agora. Continuou. Imagens e fotografias, isso é concreto para mim, isso existe. Ele continua, nós somos talento, nós somos aliens. Continuou, tudo que vejo é poesia, tudo sinto, fotografia. A Karine respondeu, muito bom, Wagner, boa tarde a todos. Wagner, com a Isabela você não se mete, não. Então, você fica aí com a Angelita. Gente, enquanto tiver motivo para a gente debater, essa live, essa entrevista, essa mesa redonda faz sentido. Tá? O que o Deus Dede falou, eu nunca tinha ouvido no meio de uma roda com esse gabarito, com essa capacidade, com essa profundidade com que a gente discutiu. Tá? Eu sempre tive para mim que fotografia inclusiva é desse ponto de vista, incluir quem não é deficiente. Para mim, é assim. A gente estava, no início, eu e a Isabela, nós planejamos levar essa mesa redonda até dezembro. A coisa já cresceu,
Aí, aqui nos nossos inscritos, iria até, no máximo, a última semana de janeiro do ano que vem. Só que a Ângela trouxe mais umas 2 pessoas que eu vou entrar em contato com elas, que eu acho que não devem ficar de fora. Tá? Ou seja, a gente vai entrar em fevereiro. Tá? Então, vamos nos programar para isso. Eu acho que tem sido muito rico. A garagem do Deus Dead, o embrião dela é aqui. Percebe que nós estamos numa garagem? Conversando a mesma coisa, só falta o cafezinho lá dele servir, a Estela servir o cafezinho. E o pão de queijo da casa do João que eu vi no jornal. Gente, ele faz foto com o jornal e uma cesta maravilhosa de pãozinho. Nós vamos todo mundo roubar aquele pãozinho para levar para a garagem do Deus Dente. Vocês vão me ajudar. Amanhã é dia. Todo domingo. A gente vai elaborar um plano. Gente, muito obrigado a vocês, muito grato. Para mim tem sido uma enorme satisfação e tenho aprendido muito com vocês. E o que eu quero é isso, aprender. Beijo para vocês e até a próxima. Obrigado. Isabela, você fechando. Bom, eu quero fechar dizendo o seguinte. Tem um filme que chama Comer, Rezar e Amar, que cada vez que aparece um problema lá entre o casal, a Liz Gilbert vira e diz assim, atravessamos. Então, atravessamos, continuemos, sigamos. Vamos para a próxima. O próximo voo, daqui 15 dias, estamos aqui de novo. Tchau, obrigada. Tchau.